Olá, irmãos e irmãs de caminhada que porventura estejam assistindo esta palestra proferida para o Grupo Espírita Fabiano de Cristo. É sempre um imenso prazer proferir palestras para este centro espírita tão especial na nossa cidade. E ainda que nós não estejamos fisicamente juntos, esperamos que em breve possamos fazê-lo. O tema escolhido para a palestra é o tema Confia Sempre, tendo por base esse momento que nós vivemos, onde mais do que nunca é necessário que nós confiemos na providência divina. E o nome desse tema, Confia Sempre, é inspirado em um texto homônimo de Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o qual vamos ler agora nesse momento. Confia sempre. Não percas a tua fé ante as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a cor no celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição, ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Importante que nós reflitamos sobre essa mensagem, para que nós tenhamos, ou que ao menos nós nos esforcemos para ter um pouco mais de confiança na providência divina. E agora, que o nosso estado se encontra crescendo em termos de números de casos do coronavírus, este infortúnio que nos assola, é muito importante que nós tenhamos confiança e não apenas na providência divina, mas na justiça divina, que nós não nos desgarremos do nosso ideal, que agora nós não estamos mais podendo fisicamente ir ao centro espírita, que nós possamos de alguma forma tentar trazê-lo aos nossos lares. É um pouco trabalhoso, mas é muito importante que nós façamos deste modo. E nesse momento de grande sofrimento, nós trazemos o texto de Joana de Ângeles contido no seu livro Plenitude. Para vocês não vai aparecer porque está na câmera frontal, mas o livro chama-se Plenitude. Está no capítulo 2, Análise dos Sofrimentos, onde a mentora diz: Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz, nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos.
Bom, então existe mais de um tipo de sofrimento. Agora nós vamos falar sobre o sofrimento do sofrimento, que é, de acordo com a mentora, resultado das aflições que ele próprio proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Ou seja, o sofrimento nos atinge de forma diferente, de acordo com a nossa estrutura íntima, lembrando que nós somos seres individuais, nós somos únicos, diferentes uns dos outros. No entanto, filhos do mesmo Pai. Apresenta-se sob dois aspectos, o sofrimento físico e mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e o resultado dela. O sofrimento é uma doença, como uma doença, aliás. No entanto, também é o resultado de muitas doenças, aliás, de todas elas. E Joana vai continuar dizendo que a abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estados mais primitivos, enseja sofrimentos constantes, face às doenças físicas contínuas e às distonias mentais frequentes. O que Joana nos traz é que quanto menos evoluídos, mais sofrimentos nós temos, no sentido de que o sofrimento é um importante instrumento pedagógico. Nós precisamos dele, claro que nós não estamos aqui longe de nós fazermos apologia ao sofrimento, mas é uma medida pedagógica, né? É um dos caminhos para que nós evoluamos. E ela continua falando da atualidade, dizendo que multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida no mare magnum das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Essa expressão mare magnum significa, traduzindo, é uma expressão latina que em português significa grande mar. Ou seja, Joana nos diz que existe um grande mar de vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, que são muitas e muitas das quais lícitas, da violência e agressividade urbanas e do cinismo desafiador. Nós vivemos um tempo definido por alguns sociólogos como modernidade líquida, em especial o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. A modernidade líquida, trazendo aqui uma paráfrase com Joana, é porque nós nos tornamos mais egoístas e as nossas relações, os nossos afetos se tornam cada vez menores, porque essa sociedade urbana e extremamente consumista faz com que os nossos afetos sejam sufocados. E nós temos que ter muita atenção quanto a isso, porque as estruturas morais se tornam extremamente frágeis quando os nossos afetos não existem, quando eles são extremamente fugazes. E Joana continua, e um trecho do texto que eu achei muito interessante para o momento que nós estamos vivendo, diz o seguinte: os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Não estamos aqui para dizer que nós só vamos pegar o vírus se nós tivermos determinados problemas morais, porque todos nós os temos em maior ou menor grau, de diferentes modos. Mas nós compreendemos enquanto espíritas, e daí vem a questão da confiança, nós compreendemos que tudo é justo, nada é injusto, porque nós estamos falando
de um Deus, de uma força superior que nos comanda e que nos comanda dando-nos o livre-arbítrio, é claro, não nos comandando como bonequinhos, mas que é extremamente bom e justo. Então, é muito importante que nós compreendamos que tudo isso é necessário para a nossa evolução, mesmo as doenças, mesmo a tristeza, né? Basta olharmos que os gestos de solidariedade neste momento têm crescido. É uma forma boa de nós, apesar de todo o mal. E nós sabemos que estamos chegando no momento de regeneração da Terra e é muito importante, né, que nós nos alinhemos nesse pensamento, façamos esse esforço. É trabalhoso, mas não é impossível para todos nós. E nos momentos em que a aflição bater a nossa porta, meditemos. Meditação é um ótimo caminho. A meditação vai desde um silenciamento da mente até mesmo uma prece que nós façamos eventualmente. E pensando sobre essa questão da confiança, né, sobre essa necessidade que nós temos de confiar na providência, faz-se interessante que abordemos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item O Jugo Leve, item 1º, que diz assim, primeiro versículo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Versículo 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e sem nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever amor e a caridade. E esse capítulo nos faz refletir ainda mais sobre a confiança, porque o jugo de Jesus é leve e o fardo é suave. Então, nós não temos o peso, nós precisamos... Eu sei que nós nos sentimos muitas vezes fatigados, sem esperanças. Mesmo que nós tenhamos a doutrina espírita como base e consolação, nós somos seres moralmente frágeis e suscetíveis a quedas, seja no âmbito moral, psicológico. Nesses momentos, é importante que nós paremos e meditemos sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos, ou seja, meditemos sobre a justiça divina. Então, respiremos fundo, façamos uma prece, sejamos gratos a Deus acima de tudo. Como diz a canção Gratidão a Deus, interpretada, uma interpretação talvez mais conhecida seja de Célia Tomboli. Essa canção nós cantaremos logo mais.
sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. A canção, ela nos traz, né, essa ideia de que nós temos que nos agarrar nesses momentos difíceis. E que momento difícil é o momento pelo qual estamos passando. Difícil para tantas famílias, para tantas pessoas, mesmo para nós que sabemos da vida eterna. E há momentos em que nos afastamos, de certa forma, da nossa fé. E afastamos a nossa confiança, perdemos a nossa confiança na providência divina. Fazendo uma metáfora, nós poderíamos dizer que somos como um barco que navega pelo mar da vida. Esse mar nos parece, muitas vezes, repleto de monstros, dentre os quais o monstro da morte. O medo desse monstro faz com que queiramos parar, lançar a nossa âncora, lançar, aliás, a âncora do nosso barco e estacioná-lo nesse mar da vida. Esse mar onde estão as provas, as expiações, também onde estão as nossas alegrias, mas muitas vezes elas ficam tampadas embaixo da água. E o momento faz com que nós temamos tudo, nós tenhamos medo de tudo. Há um monstro invisível a olhos nus que assola a humanidade.
Faz-se necessário, no entanto, que reflitamos. Quantos são os monstros invisíveis que nos permeiam desde muito tempo? Nós temos monstros que vão além dos monstros que assolam a saúde física. Nós temos como monstro, por exemplo, a inveja, o desamor, a intolerância. E são monstros que nós carregamos, cada qual com sua proporção, mas nós carregamos dentro de nós mesmos. E há quanto tempo nós carregamos esses monstros? E outros monstros que assolam a humanidade, como a fome causada pela indiferença, como o preconceito causado pela ignorância, dentre muitos outros males que nós poderíamos listar. Esses monstros, eles nos assolam a todo momento. E é um momento para que reflitamos, tenhamos mais empatia para com o nosso próximo. Lembrando, é trabalhoso, mas não é impossível. E estamos todos no mesmo barco, no mesmo mar, esse mar da vida, que não se restringe à nossa encarnação. Nós sabemos que nós estamos caminhando já desde muito tempo. E ainda segundo Joana de Ângeles, falando sobre o medo, ela diz o seguinte: o homem vive na Terra sob a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. Ou seja, todas as situações que nos causam o medo, que faz com que nós temamos, são situações importantes. Nós temos que ter a compreensão de que isso faz parte do nosso processo evolutivo. E que sem essas vicissitudes é impossível que nós alcancemos maior grau de evolução. Então, é importante, nós novamente falando dessa confiança na providência divina. É muito importante. E, para terminar, para nós encerrarmos a nossa reflexão, cantaremos a canção Mar da Vida, de Alan Filho. Canção esta que contém justamente a simbologia, a metáfora que nós fizemos anteriormente sobre o mar da vida, e nós sermos esse barco que teme. É uma canção que pode nos trazer profundas reflexões extremamente importantes. Ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas de além-mar e suas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai
Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Então, que nós não deixemos as ondas da vida carregarem nosso barco por caminhos que nos assustam, por caminhos repletos de monstros que muitas vezes nem existem. Que nós tenhamos sempre ao nosso lado bons espíritos, boas vibrações. Compreendendo, é claro, que é trabalhoso, demanda esforço interno. Gratidão a todos que escutaram essa reflexão. Muito obrigado. Obrigado novamente ao Centro Espírita Fabiano de Cristo. Nesse momento, eu gostaria de que nós nos uníssemos mentalmente, cada um na sua casa, é claro, para que nós façamos um Pai Nosso e que nós dediquemos essas vibrações aos nossos irmãos enfermos, aos nossos irmãos dos grupos de risco, que todos possam ser amparados. Com perdão pelo barulho ali de fora, né? São coisas que a gente não controla. Certeza que foi o obsessor que mandou. Mentira, gente. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Pedimos, Senhor, para que todas as pessoas enfermas no nosso país, no nosso estado, em nossas cidades, que todos sejam amparados e que todos possam ter a cura. A cura não necessariamente somente física, né, mas que todos sejam amparados por espíritos amigos. Agradecemos novamente a oportunidade de aqui estarmos saudáveis e que quando tudo isso acabar, quando nós já pudermos sair de nossas casas, que nós estejamos com esperanças renovadas e possamos ser os trabalhadores da última hora, os mensageiros da boa nova. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.